Vamos falar agora sobre a pré-entrevista, ou seja, eu já passei pela divulgação, pela triagem, já separei os perfis que estão ali mais aderentes. E aí, o que eu preciso fazer quando eu vou entrevistar o candidato? A gente já viu isso, como que ocorre a entrevista, quais são os tipos de entrevista, né? Ou eu vou aplicar uma dinâmica, teste, enfim. Só que essa pré-entrevista serve para quê? E hoje muitas empresas estão usando esse mecanismo. Essa pré-entrevista ela serve para você descobrir se realmente aquilo que você viu no currículo está de acordo com o que a vaga está pedindo. Qual que é o tipo de aderência que tem nesse cargo, esse profissional. E aí, além disso, eu preciso saber quais são as expectativas desse profissional. O que ele quer? Que momento de vida ele está, o que ele está buscando, que tipo de empresa, que tipo de ambiente, e só na entrevista eu consigo descobrir isso, pelo currículo não consigo. Então eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo. O candidato chega lá na entrevista, você pergunta para ele, o que você está procurando, qual a sua expectativa, aí ele fala assim, olha, eu estou buscando uma empresa que eu não trabalhe em excesso, que eu tenha flexibilidade de horário, que de repente eu possa trabalhar de casa em algum momento, que seja mais tranquilo, que o gestor seja realmente um líder. Aí você tem a vaga, que o gestor não é necessariamente um gestor, pelo que você conhece, muito aberto. Essa vaga é totalmente presencial, não tem possibilidade de ser híbrida ou remota. A empresa tem uma cultura de trabalhar excessivamente, então fora dos horários, ou seja, você começa a perceber que o candidato está esperando não é o que você está oferecendo. Isso é muito importante. E aí você já começa a perceber que, de repente, esse candidato não seria tão promissor para essa vaga, porque realmente o que ele está buscando não é o que você está oferecendo, tá? Então é muito importante que seja claro nesse sentido, observar o que o candidato está buscando. E aí, com isso, paralelamente, eu tenho a comunicação e o comportamento. Como esse candidato se comporta na entrevista, e aí eu tenho comunicação verbal e não verbal, a gente fala disso no curso, né? Mas o não verbal aí é um tema que a gente pode aprofundar demais, porque se você faz uma pergunta, o candidato responde a ele, cruza os braços e vai para trás, ele responde o que você quer, mas o corpo dele, a fisionomia, o gesto, responde outra, você já vai começar aí a pensar, opa, o que será que está acontecendo, né? Ele não está trazendo aí realmente o que ele está sentindo. Então, tem vários fatores que nós precisamos, que é na pré-entrevista que eu consigo avaliar, que é um momento, assim, crucial do processo. Porque ali eu vou perceber, não, realmente, esse candidato é o que eu estou buscando e eu percebo, pensando na equipe, no gestor, no funcionamento da área, que ele vai funcionar ou não. O que ele está buscando é diferente do que eu tenho hoje. Então, tudo isso, nessa etapa, a gente precisa deixar muito claro, tá? E qual o problema que pode ocorrer nessa etapa? É eu não conseguir perceber se o candidato realmente tem a expectativa do que eu estou oferecendo. Esse é um problema, porque aí eu posso passar esse candidato para frente e depois, no final, eu vou perceber que não era bem assim e que eu errei na forma de avaliar. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na fase da pré-entrevista, tá? Falando um pouco agora sobre os testes que são utilizados nos processos seletivos, aqui eu tenho algumas considerações muito importantes. Essa é uma tecla que eu bato muito desde o meu início de carreira.
na área de RH, que é um tema que continua aí sendo um tabu, muitas vezes, para os selecionadores, para as empresas e principalmente para os candidatos. Quando eu vou aplicar um teste para uma determinada vaga, eu preciso fazer a primeira pergunta: esse teste é válido? E essa é uma questão delicada. Porque nós temos muitos testes no mercado, nós temos aí uma série de ferramentas, inventários, questionários, um monte de coisas que são caros, normalmente são caros, e assim, muitos deles, desde 2003, quando eu comecei a faculdade de psicologia, em 2005, as minhas professoras de testes psicológicos, elas já falavam que muitos desses testes já não tinham mais validade no contexto atual, principalmente testes de inteligência, esses testes psicotécnicos, de raciocínio lógico, enfim. Por quê, gente? O mundo mudou, né? A forma de aprender mudou, a cultura mudou, nós estamos aí imersos numa cultura digital completamente diferente dos anos 70, 80, 90, quando a maioria dos testes foram criados. Então, a gente precisa tomar esse cuidado quando a gente fala de teste. Então, por exemplo, eu testei algumas plataformas como candidata, realizei vários testes psicotécnicos, raciocínio lógico avançado, enfim, vários deles que eram já testes que eu já conhecia e que não são mais válidos e que estão sendo utilizados para fazer a triagem de candidatos. Mas que em termos práticos, eles não dizem nada, tá? E aí nós temos outro problema. A maioria desses testes que nós temos hoje, eles são projetivos conscientes. O que significa isso? São testes que você, como candidato, responde o que você acha que é, ou o que você quer responder. Claro que existe um mecanismo que eles perguntam de uma forma, aí depois faz a mesma pergunta de outra forma e depois vai batendo isso até que você se contradiz em algum momento. Existe um mecanismo por trás deles? Existe. Mas é válido esse mecanismo? Não, nem sempre. Por quê? O que, que acontece? Esses testes aí atuais, os famosos, por exemplo, eu fiz uma formação em coaching e eu fiz lá uma parte de analista DISC. Eu tenho lá o certificado de analista DISC. O DISC é muito utilizado nas empresas hoje, acho que é o teste mais utilizado hoje em dia, se não me engano. Porém, a margem de acerto dele, na minha opinião, é baixa. Se você chegar em 60%, eu acho muito. Eu até conversei com o meu mentor, que era um coach. Falei, olha, eu não acredito muito. Tudo bem que eu sou suspeita para falar, porque eu confio muito mais na grafologia, que é um projetivo inconsciente, eu vou falar dela no próximo slide novamente. Mas é um teste que eu posso burlar. Por quê? Vou dar um exemplo. Você vai contratar um gerente de vendas, tá? Ou um vendedor, que seja. Aí ele vai perguntar lá: você é extrovertido? Sim. Comunicativo? Sim. A pessoa vai tender a responder o que o selecionador gostaria de ouvir, o que aquela vaga pede. Então, parte desse teste vai ser invalidado. Claro que o teste conta com isso, tem margem de erro, mas é o consciente. Outros testes psicotécnicos de raciocínio, eles têm resposta na internet. Então, muita gente acessa, e aí não tem validade nenhuma. Então, a gente precisa estar atento a essa questão, que os projetivos conscientes, eles são burláveis, tá? Em todos os aspectos. Não só na resposta, mas como teste que já tem resposta na internet, enfim. E aí a gente tem os testes técnicos ou específicos para cada função. Aqui eu vou entrar numa questão muito séria que tem acontecido no mercado da minha área atual de trabalho, que é o design instrucional. Nós estamos vivenciando aí uma série de problemas com relação a testes. Por quê? O design instrucional ele é responsável por construir as soluções de aprendizagem.
Ou seja, fazer o projeto inteiro com metodologia de aprendizagem, enfim. Às vezes desenvolver o conteúdo todo, que é um projeto, que se você for numa consultoria hoje e pedir um projeto de solução de aprendizagem, eles vão cobrar uma fortuna para fazer um projeto para você de aprendizagem. E aí, o que tem acontecido? As empresas têm requisitado dos DIs, eu mesma recebi vários testes desses, para que eles desenvolvam projetos inteiros, mais de um, vídeo, aula, teste, storyboard, baseado no negócio da empresa, e aí o candidato ele faz todo o processo, não é aprovado, e depois ele vê a ideia dele sendo comercializada pela empresa. Ou seja, tem empresas que usam o candidato desta área específica de design instrucional para ter ideias de projeto. Uma ação totalmente antiética, foge aí, fora que faz com que os DIs percam muito tempo desenvolvendo projetos e não ganham nada com isso, nem os créditos do que foi desenvolvido. Então, essa é uma questão de teste, é muito séria. Se você for dar um teste técnico, aplicar um teste técnico, procure um teste simples, que não demande muito tempo do candidato. Os candidatos têm desistido de processos seletivos por conta do tempo de testes, porque a maioria está participando de vários processos, e aí tem um teste que ele precisa desenvolver um projeto em 2 dias, que ele demora 10, 12 horas ou mais para fazer, sendo que o risco é ele não passar no processo. Então, assim, o que nós precisamos fazer como selecionador? Otimizar esses processos e fazer com que essas práticas sejam éticas e que não demandem tanto tempo do candidato. E aí, cabe ao selecionador questionar o requisitante dessa vaga. Ah, mas por que você está pedindo esse teste? Ah, mas esse teste vai atrapalhar o candidato, vamos pensar numa outra solução. Isso é papel do selecionador, tá? Então, eu trago essa questão, eu vou até participar de uma live aí para falar sobre esse assunto, porque é de extrema importância, principalmente nessa área do DI. E aí, no final, eu coloco o gatinho aí. Será que são necessários os testes? Porque, olha, uma boa entrevista, bem conduzida, com boas perguntas, uma boa avaliação do currículo pode substituir esses testes, tá? Então, cabe aí ao selecionador verificar qual a melhor forma, o que é bom para mim, o que é bom para o candidato, para a empresa. Trabalhar essa questão do teste é muito importante.